Sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Boas-vindas a você que nos acompanha todos os dias. Sou muito feliz, muito grato com a sua presença por aqui. E para quem está chegando agora, se acomode e vamos juntos meditar a palavra de Deus e se inspirar na vida dos santos. O nosso super abraço de hoje vai para Tavânia, da cidade de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Deus abençoe muito a sua vida. Este podcast é um oferecimento. Hotel Eldorado Flat, a sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos falar das obras especiais nos tempos bíblicos. Bom, entre as obras especiais nos tempos bíblicos, enumeram-se o Palácio de Davi, as fortificações de Salomão, o templo e as edificações que circuncidavam Jerusalém, o Palácio de Acabe, em Samaria, o túnel de água de Ezequias, em Jerusalém, a reconstrução da própria Jerusalém após o exílio e, finalmente, as imponentes construções de Herodes o Grande e também os seus sucessores, o templo, o palácio de Herodes, a fortaleza de Maqueronte, o Herodion, Massada, o porto de Cesareia, e sob o governo de Pôncio Pilatos foi construído um aqueduto para suprimento de água em Jerusalém. O templo construído por Salomão em Jerusalém deve ter sido o mais espetacular projeto da primeira época do povo israelita. A madeira de cedro era fornecida por Hirã, rei de Tiro e aliado de Salomão. Hirã forneceu também mão de obra especializada. Aqui, pela primeira vez desde que os israelitas ocuparam o país, encontramos pedras finamente trabalhadas e dispostas em obra de cantaria. Os ângulos são bem combinados e ligados. Os blocos eram alinhados e montados sem uso de argamassa, tendo sido aplicada a técnica de colocação das pedras alternadamente segundo a largura e o comprimento. As paredes do Templo de Salomão tinham 3 fileiras de pedras lavradas, encimadas por tijolos colocados por sobre uma carreira de vigas de cedro. A madeira ajudava a absorver o impacto em caso de terremoto. O teto e as portas eram de madeira. O piso, as paredes internas e o forro eram revestidos de painéis esculpidos de abeto e cedro, como narra 1 Reis capítulo 6. As fortificações erguidas por Salomão nas cidades de Hazor, Meguido e Gazer eram em muros de casamata ao redor da cidade, fileira dupla de muros com divisórias e os espaços vazios preenchidos com pedregulho ou usados como depósitos, e portas com 3 salas de guarda em cada lado. Debaixo do pavimento havia um canal de drenagem de pedra. O túnel de Ezequias foi construído para levar água desde a fonte de Gion até dentro da cidade de Jerusalém. Em 1880 foi encontrada uma inscrição interessante, deixada pelos operários da obra. Fala de 2 grupos de escavadores trabalhando a cerca de 45 metros de profundidade e no ponto do encontro, depois de longo e tortuoso caminho, são 530 metros, iniciado nas 2 extremidades. Agora podem ouvir os golpes de picareta de um e de outro lado. Diz a inscrição: no dia da derrubada do diafragma, os escavadores abateram-no um contra o outro, picareta contra picareta. Então a água correu da fonte para a piscina. Em virtude do grande programa de construções de Herodes o Grande,
A profissão de construtor ocupava posição importante no tempo de Jesus. Conta-se que Herodes mandou fazer 1000 carros para o transporte de pedras, parte das quais talvez tenha sido de pedreiras sobre a própria cidade de Jerusalém. Eram cortados blocos de até 5-10 toneladas, que provavelmente eram transportados em cima de rolos. Os arcos e abóbadas eram construídos segundo o modelo romano. No tempo de Herodes, Jerusalém era a típica cidade do Império Romano. Escavações realizadas no estrado de Jerusalém, que remonta ao século I da nossa era, revelaram casas suntuosas, com instalação de aquecimento sob o piso e água encanada. Uma estrada romana numa aldeia próxima era ladeada de porta-tochas de pedra para a iluminação pública. As casas dos pobres continuaram a ser simples, mas provavelmente muitas tinham mais de um piso. E é isso aí, semana que vem vamos começar a falar da confecção de roupas, o linho e a lã. Eu espero por você. Passando pela Transjordânia, o primeiro encontro é com os fariseus e o tema da discussão de Jesus com eles torna-se motivo de reflexão para o grupo de discípulos. A pergunta dos fariseus diz respeito ao divórcio e, em particular, coloca Jesus em dificuldades no que diz respeito ao amor no casamento, a realidade mais sólida e estável para qualquer comunidade judaica. A intervenção dos fariseus quer pôr sob acusação o ensinamento de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Amém. Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com a pergunta dos fariseus sobre o divórcio, aparece o fracasso do amor no casal, aparentemente. Esta é de fato a primeira célula onde dois estão unidos em nome de Cristo. A intervenção dos fariseus acusa Jesus e a novidade do reino. A pergunta
É lícito para um homem divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo? É importante. Na época de Jesus, a interpretação de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, contrastava os seguidores de duas escolas rabínicas, a de Hillel, que admitia o divórcio por qualquer motivo, e a de Shammai, que exigia, no mínimo, má conduta comprovada, aliás, adultério da esposa. Lembramos que o esposo não cometia adultério. A resposta de Jesus supera imediatamente a disputa interpretativa entre os seguidores de Hillel e Shammai. À maneira rabínica, ele cita as passagens de Gênesis, capítulo 1, versículo 17 e 2, 24, colocando assim a discussão em um nível superior, o da vontade do Criador. A distinção entre os sexos tem, portanto, a sua origem no Criador. É mais uma intenção criativa vivida e revelada do que um simples fenômeno da natureza. E Jesus cita Gênesis 2:24, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, para sublinhar que é a vontade criadora de Deus que une o homem e a mulher. E quando sim se unem, é Deus quem os une. A conjunção do homem e da mulher é efeito da palavra de Deus. A resposta de Jesus é, portanto, clara. Pela vontade explícita de Deus Criador, o casamento é indissolúvel, não pode ser divorciado por qualquer motivo. Aí temos um texto de Malaquias, capítulo 2, que já declarava antes de Cristo que divorciar-se da mulher é quebrar a aliança de Deus com o seu povo. Oséias, capítulo 1, Isaías, capítulo 1, Jeremias, capítulo 2. E essa resposta de Jesus, porém, parece contradizer a lei de Moisés, que permitia a concessão de uma certidão de divórcio. Jesus, o novo Moisés, reconduz com força a questão aos seus justos termos, ao amor de Deus que faz aliança com o homem e que lhe dá a capacidade de superar a dureza do coração, ou seja, a falta de docilidade à palavra de Deus. A lei expressa em Gênesis capítulo 1 nunca foi modificada ou abolida. Diante deste amor impossível, os discípulos reagem com violência. Se esta é a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar. Recuam diante da insuportável exigência da indissolubilidade do matrimônio. Impossível de ser compreendida por homens fechados, a revelação de Deus, mas possível para aqueles que recebem de Deus a graça da compreensão. Aos eunucos de nascimento ou feitos pelos homens, Jesus acrescenta uma terceira categoria, aqueles que se tornam eunucos por causa do reino dos céus. O eunuco é aquele que não pode realizar o ato da geração. Os eunucos, para o reino dos céus, são, antes de tudo, aqueles que, separados do cônjuge, renunciando ao casamento, continuam a viver na continência, firmemente fiéis ao vínculo conjugal ou à vocação que escolheu. Mesmo onde a lei de Moisés permitia alguma indulgência, o reino dos céus exige e promete a comunhão indissolúvel do amor dentro do casal e desaprova qualquer ato que tenta destruir a unidade sagrada do casamento, tal como foi instituído pelo Criador. No Evangelho de hoje, Jesus iguala a condição do homem e da mulher. Antes, somente a mulher cometia adultério. O homem não. O homem era livre. Ele simplesmente não pecava. Mas agora Jesus traz uma novidade. Primeiro, que não se pode desprezá-la por qualquer motivo. Tem que ter uma razão muito forte. Segundo, que o homem também comete adultério. Santo Estevão da Hungria, rei, diplomata e caridoso. Santo Estevão da Hungria nasceu por volta de 969 na região da Panônia, na atual Hungria, área onde as tribos magiares, povos dominados pela Alemanha e França, se instalaram e conheceram o cristianismo. Este contato proporcionou que inúmeras pessoas fossem aos poucos se convertendo e abraçando a religião católica. Filho primogênito do duque Geza,
como a princesa cristã, foi criado no seguimento de Cristo. Ao completar 10 anos de idade, foi batizado. A cerimônia teve a felicidade de ver seu pai convertido, recebendo o mesmo sacramento. Em 997, tornou-se rei após a morte do seu pai, que sonhava em unir seu povo em uma única nação cristã, mas não conseguiu alcançá-la. Estevão resolveu seguir o legado do seu pai, sendo um excelente estadista. Unificou as 39 tribos, até então hostis entre si, fundando o povo húngaro. Ele consolidou o cristianismo como única religião deste povo e permitindo à igreja maior estruturação. Casou-se com a princesa Gisela, irmã do imperador da Baviera, Henrique II. O seu orientador espiritual e conselheiro, bispo de Praga, Adalberto, confiou aos monges beneditinos a missão de ensinar ao povo a doutrina cristã. Conseguiu do Papa Silvestre II a fundação de uma hierarquia autônoma para a Igreja húngara e, para tanto, enviou a Roma o monge Astric, que o Papa consagrou bispo com a função de consagrar outros bispos húngaros. Desta forma, criou 10 dioceses, cuidou da fundação e da consolidação de muitas abadias, inspirando-se na reforma da cidade. Fundou hospitais, asilos, creches para a população pobre, atendendo especialmente os abandonados e marginalizados. Com toda a sua humildade, fazia questão de tratar pessoalmente dos doentes, tendo adquirido o dom da cura. Corajoso, diplomático, soube consolidar as relações com os países vizinhos, mesmo mantendo vínculos com o imperador de Bizâncio, adquirindo também o dom da sabedoria. Assim, transformou a nação próspera e o povo húngaro num dos mais fervorosos seguidores da Igreja. Santo Estevão é exemplo do que podem fazer todas as pessoas influentes na sociedade. A influência é dom de Deus e há de orientar-se sempre para o bem. O apostolado cristão é dever de todos os que foram dotados de riquezas, poder, autoridade. Muito hábil em política, o rei Estevão I faleceu em 1038. Devido a seus grandes feitos, passou a ser venerado pelo povo húngaro, que fez o seu túmulo local de intensa peregrinação de fiéis que iam agradecer ou pedir sua intercessão para graças e milagres. 50 anos mais tarde, após os seus feitos de santidade, percorrem toda a Europa. Foi incluído no Livro dos Santos em 1083 pelo Papa Gregório VII. Rezemos. A ti, querido Estevão, mestre da caridade, pedimos que rogue pelos nossos políticos e líderes sociais, a fim de que se tornem verdadeiros discípulos da tua virtude de magnânimo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você. E amanhã, você já sabe, nem preciso repetir, é dia de missa. Até lá.